Olá pessoal, sou o professor Fábio Bueno, professor de Química aqui do cursinho da Poli, e agora eu vou te dar algumas dicas sobre a prova de domingo, a prova de Química, a prova de Ciências da Natureza do Enem 2017. Geralmente são 17 questões de Química todos os anos, desde 2009, e o que já caiu em maior frequência foram as questões de Química Geral. Mas o que é Química Geral? Basicamente, são as relações das substâncias com o soluto universal da natureza, o soluto mais presente na natureza, aquele que está presente nas células animais e vegetais, aquele que está presente nos biomas, aquele que está presente em toda a natureza, a água. Então a gente precisa conhecer bem a relação entre as substâncias e a água. O que mais cai, realmente, é a solubilidade dos compostos orgânicos na água. Lembre-se sempre do seguinte, a água é uma substância polar e apenas substâncias polares acabam se dissolvendo nela. Compostos orgânicos com cadeia hidrocarbônica muito grande não se dissolvem bem na água. Quanto mais grupos OH e NH eles apresentarem, mais solúveis eles serão na água. Tudo bem? Bom, para poder representar isso, a gente reparou uma questão, que é a questão 56 da prova amarela do Enem de 2016. A questão é a seguinte: em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de óleo-resina de capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina, e um solvente, um álcool como etanol ou isopropanol, em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Esse é um texto sobre como funciona o gás de pimenta. Quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz por quê? Veja, o texto está falando com a gente sobre a ineficiência do uso de água na retirada de uma determinada substância. Significa que essa substância ela não tem um caráter polar bem definido, ela tem um caráter apolar. Bom, se ela é apolar, ela se dissolve preferencialmente em gordura, em lipídios, então ela é lipofílica e hidrofóbica. E por que ela é lipofílica e hidrofóbica? Porque ela é apolar, porque ela tem uma baixa polaridade. E isso nós encontramos na alternativa correta, letra B. A solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção. Aqui é o professor Danilo Saf, vou dar umas dicas sobre o que mais tem caído no Novo Enem, de 2009 para cá, que as questões de biologia. O que mais cai, 20%, então de cada 5 questões, uma delas é sobre humanidade e ambiente. Isso a gente coloca dentro da área de ecologia. E humanidade e ambiente está relacionado às ações humanas interferindo no ambiente. Então, poluição, mudança climática, efeito estufa. Então, todas as alterações que a gente traz para o ambiente, de modo prejudicial muitas vezes, e maneiras de resolvê-las, ou situações, problemas que vão fazer com que a gente pense como solucionar esses problemas que a gente causa ao ambiente, tem caído no Enem. Então isso é o mais forte. A gente coloca isso dentro da área de ecologia. Então esses temas, poluição do ar, do solo, a interferência em relação à agricultura, produção de alimentos, é o que mais tem caído no Enem. Então se você precisar focar agora nessa reta final para dar um gás e estudar alguma coisa, então foca nisso, ecologia e problemas ambientais. Claro, sempre pensando nas questões de solucionar esses problemas, não só como que esses problemas acontecem. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Flávio, professor de Física aqui no cursinho da Poli, e vou falar um pouco sobre a prova do Enem que está pela frente, 2017. Se você colocar numa ordem decrescente, ou seja, aquilo que mais caiu para aquilo que menos caiu, a gente tem em primeiro lugar mecânica, com aproximadamente 1/3 das questões, eletricidade, aproximadamente 1/4, e ondulatória, aproximadamente 1/5. Se você pegar a divisão específica para mecânica,
O Enem tem uma preocupação muito grande sobre as causas dos movimentos, então o estudo das forças, tá? E a descrição dos movimentos, ou seja, a cinemática, especificamente com análise de gráfico e análise de figuras para você determinar ou força resultante ou as forças que compõem determinada situação. Eu tenho aqui na minha mão uma questão, a questão 80 do caderno amarelo do Enem 2016. Bom, nós temos aqui um conjunto de engrenagens, elas estão acopladas, elas têm uma alternância entre acoplamento em eixos diferentes e acoplamentos associados ao mesmo eixo. Você tem que lembrar que acoplamentos para o mesmo eixo, as engrenagens possuem as mesmas velocidades angulares, consequentemente dão o mesmo número de volta por tempo. E o acoplamento com eixos distintos, elas possuem mesmas velocidades lineares. Então você tem uma relação de proporção entre frequência e o diâmetro na engrenagem. Para essa questão especificamente, o Enem associou a uma análise do cotidiano. Você tem que pensar o seguinte: quanto maior a engrenagem, maior o número de dentes, né? Lembrando que o tamanho do dente em si, ele permanece constante. É por isso que você estabelece a relação de proporção. Então, nessa questão, quando você cruzar essas informações entre eixos diferentes e mesmos eixos, você vai chegar à frequência de 2 RPMs, tá bem? Na prova de domingo pode cair exatamente as relações dos seus solutos com a água. E, sobretudo, a relação de acidez e basicidade. Quando você coloca uma determinada substância na água, a água torna-se ácida, básica ou não tem o seu pH alterado? As duas principais, gás carbônico e amônia. O gás carbônico, quando você coloca na água, ele causa uma redução do pH. Ele desloca o equilíbrio aquoso formando o H+. Quando você coloca amônia na água, ela desloca o equilíbrio aquoso formando mais OH-, portanto, elevando o pH. Portanto, o CO2 deixa o meio ácido e a amônia deixa o meio básico, meio aquoso. Tudo bem? Entender as relações das constantes de equilíbrio dos ácidos e das bases também é importante. Quanto mais ácido, quanto mais forte um ácido for, maior o seu Ka, maior a sua constante de equilíbrio. Quanto mais forte uma base for, maior o seu Kb, maior a sua constante de equilíbrio. E lembre-se do seguinte: quanto maior o Ka, menor o seu pKa, ou seja, quanto mais forte o ácido, maior o seu Ka, menor o pKa. Quanto mais forte a base, maior o seu Kb, menor o pKb. Tudo bem? Em segundo lugar, mais ou menos empatado, vem a citologia, que é o estudo da célula, e também fisiologia humana e animal. Então, na citologia, o que pode cair é alguma pesquisa, algum estudo relacionado ao funcionamento da célula, mecanismos de ação celular, produção de proteína, divisão celular, alguns temas sobre isso. Já na histologia e fisiologia, cai mais a fisiologia, né, que é o estudo do funcionamento, do que a histologia, que é o estudo dos tecidos. Então, você conhecer o funcionamento do corpo humano, quais são ações para promover boas práticas de saúde, como funciona o nosso organismo, todos os sistemas, né? Cardiovascular, respiratório, endócrino, nervoso, sistema urogenital. Isso é solicitado também no Enem. Então, para você nessa reta final, se você teria mais de 40% desses 3 grandes temas aí da biologia: a ecologia, a citologia e a fisiologia, não só humana, como também animal. Bom, o segundo grande tema mais frequente no Enem, que é eletricidade. Eu falei eletricidade, mas vamos falar de eletricidade e magnetismo, tá? O Enem teve uma grande incidência de questões associadas à análise e dimensionamento de circuito elétrico. Então, principalmente nos exames mais recentes, ou seja, de 2012 até 2016, pelo menos uma questão de circuito elétrico foi inclusa nas provas. Quer dizer,
você tem que lembrar primeiro a lei de Ohm, né, como resolver principalmente essa análise para a lei de Ohm para um circuito simples, e também a análise de circuito misto, circuito paralelo e circuito em série. Temos que lembrar também que você tem que saber calcular a potência elétrica. Lembra que a potência elétrica basicamente é o produto da tensão pela intensidade de corrente para cada componente, mas potência elétrica também pode ser calculado como a energia por intervalo de tempo. E é exatamente nesse ponto que o Enem trabalha suas questões. Por quê? Porque vai relacionar o circuito elétrico da sua casa, algum por exemplo, com o custo de energia elétrica mensal por residência. Então, isso é um grande tema, é o segundo tema mais cobrado, está associado ao nosso cotidiano. Vamos rever essas questões aí e eu acho que para a próxima prova é uma forte candidata para a questão. E por fim, né, pelo menos por enquanto, para falar de ondulatória, o número e o tipo de questão é muito vasto. Se você pensar no que é ondulatória, então o estudo das ondas de maneira geral, o Enem trata tanto luz, onda eletromagnética na região do visível, assim como som, né, onda mecânica, onda sonora na percepção do ser humano. Então, de 20 Hz até 20.000 Hz, que é o que nós conseguimos perceber. Tá? Existem questões também que falam de ultrassom e questões que falam de infrassom. Nos últimos exames, predominou, né, a incidência para o estudo da luz ondulatória. Você pode pensar tanto em fotossíntese, questões que já foram vistas, bem, assim como a questão para a luz visível, né, ou uma questão um pouquinho mais sofisticada, uma onda eletromagnética com alta frequência que pode desencadear, por exemplo, um câncer de pele. Tá? São as questões aí que nós já vimos e que, se você der uma revisada nessas questões, você vai ficar um pouco mais atenta para a solução desse problema. Tá? No que diz respeito a som, o efeito Doppler, que é algo que está associado ao deslocamento relativo entre a fonte e o receptor. Então, por exemplo, questões que associam ambulâncias. Ambulância passando em determinada rua. Se a ambulância se aproxima de você, a percepção é de um aumento de frequência, então você vai perceber um som mais agudo. E quando a ambulância se afasta, a frequência diminui, então você vai perceber um som mais grave. Tudo isso associado à primeira parte que nós discutimos sobre mecânica, a análise dos gráficos. Então, com essa pequena revisão, eu acho que dá para ter um rendimento bom, né, para a prova de 2017. E é lógico, tem que ver um pouquinho de ótica, né, principalmente espelhos planos, e também um pouco das transformações energéticas de maneira geral. Bem, pessoal, acho que é isso. Boa prova para vocês. Não esqueçam de ver aí a nossa correção e até breve. Uma ótima prova, que sorte é para os despreparados e que vocês tenham a oportunidade de conseguirem entrar na universidade que escolheram e no lugar que vocês escolheram. Então é isso, pessoal. Que essas dicas possam ter ajudado vocês. Bons estudos e, sobretudo, uma boa prova.